Eu acreditava que a Lídia era minha melhor amiga. Desde o ensino médio, ela estava presente nos momentos mais importantes da minha vida. Meus aniversários, as crises com meus pais, as paixões que nunca deram certo. Ela sempre tinha uma palavra pronta, um conselho para me dar, um sorriso aparentemente sincero. Eu confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Foi ela quem sugeriu que eu cortasse o cabelo bem curto antes da formatura, dizendo que meu rosto ia se destacar muito mais. Resultado? Chorei por semanas, evitando espelhos e fotos, enquanto ela parecia encantada com a própria beleza nos cliques da festa. Quando comentei que estava arrependida, ela deu risada e disse: "Você só precisa se acostumar, amiga." No início, achei que era só uma questão de gosto. Afinal, ninguém acerta sempre, certo? Mas então vieram outras decisões. A troca da faculdade de letras por administração, porque tem mais futuro, segundo ela. Anos depois, lá estava eu frustrada com uma profissão que odiava, enquanto ela seguia no curso de moda que amava, cheio de elogios e autoestima. Ela também me disse para aceitar aquele emprego longe da cidade, mesmo quando eu chorava dizendo que queria ficar perto da minha mãe doente. "Pensa na tua carreira", ela disse. "Isso vai te fortalecer." Minha mãe faleceu 2 meses depois, sozinha no hospital. Lídia apareceu no velório de preto, com um abraço frio e uma frase pronta. "Foi melhor assim. Pelo menos você cresceu com isso." Mas o que mais me dói lembrar foi o relacionamento com o Fábio. Eu gostava dele de verdade. Trabalhávamos juntos, e ele era gentil, engraçado, atencioso. Mas Lídia dizia que ele era muito bonzinho, e que isso enjoaria com o tempo. Me incentivou a dispensá-lo e tentar algo mais desafiador. Uma semana depois, vi ela saindo com ele no shopping. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu que essa história não é só sobre amizade, é sobre manipulação, traição e uma grande lição. Se está curtindo, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar se já teve uma amiga assim também. Isso ajuda muito e te garante mais histórias como essa. Na época, eu não percebia o padrão. Achava que Lídia só queria o meu bem e que se algo dava errado, era culpa minha por não saber aproveitar as oportunidades. Ela sempre parecia tão confiante, tão segura de tudo. Eu me sentia pequena ao lado dela, como se estivesse sempre correndo atrás. Mas tudo mudou quando reencontrei uma antiga colega do colégio, a Helena. Saímos para um café e, durante a conversa, ela comentou: "Engraçado como a Lídia sempre se aproximava das mais inseguras, né? Ela adorava ter o controle. Até comigo foi assim." Aquilo me fez estremecer por dentro. Voltei para casa com a cabeça girando. Passei a semana inteira revivendo cada conselho, cada situação, cada escolha em que Lídia havia me guiado. Comecei a anotar num caderno, linha por linha, o que ela havia sugerido e o resultado. Foi como montar um quebra-cabeça macabro. As peças se encaixavam com uma perfeição assustadora. E então, naquele silêncio dolorido da noite, sentei. Na cama, olhei para o teto e sussurrei: "Ela fez tudo de propósito." Depois daquela noite, eu não consegui mais olhar para Lídia da mesma forma. Comecei a prestar atenção nos pequenos detalhes. Seus sorrisos contidos quando algo dava errado na minha vida. Os olhares rápidos para o celular sempre que eu chorava. Os abraços mecânicos. As frases que pareciam mais envenenadas do que empáticas. Na semana seguinte, ela me chamou para sair. Disse que queria um dia de garotas, como nos velhos tempos. Fomos a um salão novo, e adivinha o que ela sugeriu? Que eu descolorisse o cabelo. "Você ia ficar iluminada, amiga. Vai confiar em mim dessa vez?" Sorriu, como se fosse um desafio. Eu sorri de volta. "Claro", respondi, mas por dentro estava em chamas. No dia do tratamento, fingi uma crise de enxaqueca e remarquei o horário. Deixei que ela acreditasse que eu havia feito tudo. Quando ela viu meu cabelo, normal dias depois, fingi surpresa. "Ah, amiga, caiu tudo.
Tive que escurecer de novo. Ela arregalou os olhos, sem saber se me consolava ou se perguntava o que realmente aconteceu. Foi aí que percebi. Ela não gostava de mim. Ela gostava do que eu representava para ela. Uma comparação viva. Uma referência de inferioridade, que fazia com que ela se sentisse superior, poderosa, necessária. Sem mim tropeçando em decisões ruins, Lídia não brilhava tanto. Com esse novo olhar, comecei a reconstruir minha autoestima. Voltei a conversar com antigos amigos que ela dizia serem invejosos. Retomei contatos que ela havia afastado. E, principalmente, procurei uma terapeuta, algo que Lídia sempre desdenhou. Psicólogo é coisa de gente que não sabe se virar sozinha. Nas sessões, compreendi que minha dependência dela era tão profunda quanto a manipulação dela sobre mim. Eu achava que não sabia tomar decisões sozinha. Mas, na verdade, eu só não sabia como era viver sem a voz de Lídia, me dizendo o que fazer, mesmo que fosse para o meu pior. Decidi mudar. Mudei de emprego. Saí da empresa onde ela tinha conexões. Comecei a estudar teatro, algo que sempre amei, mas que Lídia dizia ser bobagem de gente sonhadora. Em pouco tempo, estava envolvida em um grupo de artistas locais. Pela primeira vez em anos, eu estava sorrindo de verdade. Claro que ela percebeu. Mandou mensagens, começou a postar indiretas do tipo "cuidado com as falsas amizades", e até tentou me culpar pelo nosso distanciamento. "Você mudou demais", escreveu uma noite. "Está deixando a fama subir a cabeça?" Eu apenas respondi: "Finalmente aprendi a ouvir a mim mesma." Então ela apareceu no ensaio da peça que eu estava participando. Veio com flores, como se tudo estivesse bem. Mas havia algo estranho no ar. Ela não gostava de teatro. Nunca gostou. Aquilo tinha cheiro de armadilha, e eu já estava preparada. Afinal, eu sabia exatamente como ela operava. Quando ela me abraçou e disse: "Estou tão orgulhosa de você", senti o gosto da vingança nascendo. Se ela gostava tanto de manipular, então talvez fosse a hora de jogar o jogo dela, do meu jeito. A presença de Lídia no ensaio passou uma mensagem silenciosa a todos ali. Ela me tratava como uma irmã diante dos outros, fazendo parecer que sempre me apoiou, que era uma espécie de mentora da minha evolução. Alguns colegas chegaram a elogiá-la, dizendo que ela parecia ter sido essencial na minha vida. Aquilo me dava ânsia. Mas eu não reagi. Aprendi a ser estratégica. Deixei que ela se aproximasse, que pensasse estar recuperando o controle. Deixei que ela opinasse sobre a peça, sobre meu figurino, até sobre minha atuação. "Você está ótima, mas talvez pudesse suavizar um pouco essa fala. Fica mais delicada." Tradução: "Apaga teu brilho, como sempre." Na semana seguinte, a convidei para conhecer o diretor. Disse a ele que Lídia era uma amiga querida e que talvez tivesse talento para se juntar à equipe de apoio da peça. Ele, muito receptivo, a recebeu de braços abertos. Lídia, é claro, adorou a ideia. Achava que estava reconquistando espaço, talvez até vislumbrando uma forma de me superar. Ela começou a frequentar os bastidores, primeiro como observadora, depois oferecendo opiniões construtivas. Aos poucos, foi ganhando confiança da equipe, até que um dia sugeriu que eu fizesse uma pausa porque parecia muito exausta. O diretor, bem intencionado, achou que seria bom. E ela assumiu minha fala numa cena como substituta provisória. Foi quando percebi que ela não queria apenas me sabotar. Ela queria me substituir, tomar meu lugar, fazer o que eu fazia, mas com o brilho dela. A diferença é que agora eu tinha olhos atentos em mim e nela. E já sabia como cortar as asas dela, com classe. Conversei com o diretor em particular e expliquei parte da história. Não os detalhes sombrios, mas o suficiente para ele entender que Lídia não era tão bem intencionada quanto parecia. Ele me ouviu com atenção e me garantiu: "Você é o nome principal desta peça. Confio em você, mas quero que ela continue, só para ver até onde vai." Eu não sabia se aquilo era bom ou ruim, mas topei o jogo.
Comecei a dar abertura para Lídia me ajudar cada vez mais. Mostrei insegurança proposital. Deixei ela acreditar que eu estava voltando a ser frágil, confusa, desorientada. E como uma mosca na teia, ela foi se enredando. Você devia mudar esse monólogo. Está muito batido. Quer que eu escreva algo mais forte para você? Ela ofereceu, com aquele sorriso vitorioso. Eu aceitei de imediato. Claro que aceitei, e guardei cada palavra que ela escreveu como se fosse ouro, porque seriam a chave da queda dela. O novo texto era repleto de frases arrogantes, desconectadas do tom da peça. Mas eu não editei. Ensaiava exatamente como ela escreveu, em voz alta, perto dos outros, fingindo acreditar que aquilo era genial. O elenco todo começou a desconfiar do meu repentino mau gosto. E então, na apresentação teste, uma prévia com público reduzido, deixei que Lídia subisse ao palco no meu lugar, como coautora e intérprete especial da cena escrita por ela. Quando ela terminou, o silêncio constrangedor foi ensurdecedor. O público estava confuso. O diretor, sem reação. E eu apenas aplaudi. Lídia desceu do palco com um sorriso nervoso de quem esperava palmas e recebeu apenas olhares estranhos. Ainda tentava disfarçar, dizendo: "Acho que o público não entendeu a proposta." Mas o diretor foi direto. Não era a proposta, era vaidade pura. Ela empalideceu. Nos dias seguintes, ela apareceu menos nos ensaios. Quando vinha, evitava falar muito. E pela primeira vez, percebi algo que nunca tinha visto nela: insegurança. Era como se, de repente, ela não soubesse como agir. A mulher que sempre soube manipular as palavras e os cenários agora tropeçava até no bom dia. Aproveitei a brecha. Me aproximei, dessa vez com sorrisos falsos. Disse que a adorava, que sentia saudades da nossa antiga amizade. Ela ficou confusa, mas aceitou o carinho. Comecei a soltar confissões sobre minha vida, verdades misturadas com pequenas mentiras, testando até onde ela iria com a velha mania de me derrubar. E ela caiu de novo. Uma noite, durante um jantar com alguns colegas da peça, ela contou em tom de fofoca. Sabiam que a protagonista está pensando em abandonar tudo? Disse que o papel é demais para ela. Eu estava na mesa, ao lado dela, e apenas sorri. Sim, pensei. Mas só até lembrar que vocês acreditam em mim. Todos olharam para Lídia, desconfiados. Aquela tentativa de me queimar em público foi feia, forçada. O diretor então pediu que ela parasse com as provocações. Não é a primeira vez que você tenta diminuir alguém, disse com firmeza. Lídia murchou, visivelmente exposta. Foi nessa noite que uma colega do elenco, Clara, me chamou no canto e disse: "Ela sempre fez isso com você, não é?" Agora, entendi. Ela nunca foi sua amiga. Eu apenas balancei a cabeça. Não precisava dizer mais nada. Estava claro. E mais. Agora havia testemunhas. Lídia tentou se afastar do teatro. Disse que precisava focar em outras oportunidades. Mas ainda assim, tentava manter contato comigo. Mandava mensagens ambíguas, perguntava sobre meu desempenho e soltava indiretas como: "Cuidado com o sucesso rápido demais, hein? Nem tudo que brilha é ouro." Eu não respondia. Meus silêncios começaram a ser as respostas mais dolorosas para ela. Eu sabia disso, porque Lídia vivia da atenção. E quando essa atenção parou de girar em torno dela, sua essência começou a desmoronar. Sozinha, ela era apenas comum. No meio disso tudo, fui convidada para um evento de talentos locais. Um festival com apresentações artísticas e entrevistas. Era uma chance enorme de me destacar ainda mais. Lídia, ao saber disso, apareceu no evento, sem convite, fingindo ser parte da produção. Tentou se aproximar dos organizadores, dizendo que me descobriu. Foi quando fiz a segunda chamada no microfone, durante a entrevista ao vivo. Aliás, se você tá curtindo essa história cheia de reviravoltas e gente falsa sendo desmascarada, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso aqui ainda vai pegar fogo. E Lídia estava lá, no fundo da plateia, vendo tudo,
Após o evento, minha carreira deslanchou. Fui chamada para uma série de peças, oficinas e até uma participação em um curta-metragem independente. Meu nome começou a circular em rodas artísticas. E o melhor, por mérito próprio. Nenhuma interferência, nenhuma sombra por trás das minhas conquistas. Mas Lídia não sumiu. Ela passou a publicar indiretas nas redes sociais, frases como "cuidado com quem te copia e depois te vira as costas", ou "tem gente que precisa se afastar para brilhar, mesmo que por pouco tempo". Era risível. Os comentários nos posts já não eram de apoio, eram de ironia, gente perguntando "a máscara caiu?". Eu não respondia, mas observava. Cada movimento dela era uma confirmação de que minha decisão de me afastar e de me vingar com elegância havia sido certa. Ela estava queimando sozinha, e o mundo começava a perceber quem era Lídia de verdade. Uma sabotadora disfarçada, de amiga. A gota d'água veio quando ela apareceu, de surpresa, nos bastidores da estreia da nova peça que eu estrelava. Entrou com um buquê de flores e um sorriso congelado no rosto. "Vim desejar sorte. Você merece." As palavras eram doces, mas os olhos carregavam veneno. Não reagi mal. Apenas agradeci, aceitei o buquê e virei de costas. Mas antes de sair do camarim, ela deixou cair um papel no chão. Achei que fosse um bilhete de apoio. Quando li, vi que era um panfleto antigo da primeira peça que fiz, onde o nome dela aparecia em destaque e o meu mal era citado. Era uma mensagem. "Lembre quem te colocou aqui." Foi a última provocação necessária. No dia seguinte, escrevi um texto. Um relato, sem nomes, mas com todas as situações. Falei sobre amizades que sabotam, conselhos que destroem, sorrisos que escondem inveja. Postei em um blog artístico com o título "Ela me dava conselhos ruins, de propósito." O texto viralizou, ganhou destaque em grupos de atores, chegou até em pequenos portais de cultura. Muitos se identificaram. Comentaram sobre amigos que sempre os colocavam para baixo, que sugeriam escolhas ruins só para ver o outro tropeçar. Eu nunca disse que era sobre Lídia, mas ela sabia, e o círculo dela também. Nos dias seguintes, o que sobrou da reputação dela começou a ruir. Pessoas com quem ela tinha projetos começaram a se afastar. Uma produtora cancelou um contrato com ela. Um antigo colega de teatro revelou que também havia sido vítima das sugestões venenosas dela. A verdade começava a encontrar espaço. E enquanto ela tentava apagar os rastros, implorava em mensagens para eu apagar o texto. "Você está acabando com a minha carreira", ela escreveu. Mas não. Eu não estava acabando com nada. Ela apenas estava colhendo o que plantou. A diferença é que dessa vez o palco era meu, e a plateia já não aplaudia Lídia. Com tudo isso acontecendo, fui convidada para dar uma entrevista em um podcast famoso do meio artístico. E lá, pela primeira vez, falei com todas as letras. A pior inimiga é aquela que se esconde atrás do título de melhor amiga. E quando a gente percebe isso, a gente nunca mais volta a ser a mesma. A entrevista repercutiu muito. Recebi centenas de mensagens de apoio, inclusive de atrizes mais experientes que passaram por situações semelhantes. Algumas até compartilharam suas próprias histórias com amigas conselheiras, que no fundo eram verdadeiras sabotadoras. Meu relato havia criado um efeito dominó. Lídia, por sua vez, desapareceu por algumas semanas. Sumiu das redes sociais, não foi vista em eventos, nem nos círculos artísticos onde costumava circular. Alguns disseram que ela estava deprimida, outros que havia viajado para se encontrar. Eu não desejava o sofrimento dela. Apenas a verdade nua e crua vindo à tona. Nesse período, mergulhei no trabalho. Atuei em 3 peças seguidas, fui indicada a um prêmio local e comecei a dar workshops sobre autenticidade artística. O mais simbólico? Um dos primeiros módulos que eu ensinava se chamava Silenciando a Inveja Disfarçada de Amizade. Foi numa dessas aulas que recebi uma visita inesperada. Uma jovem atriz, olhos arregalados de curiosidade,
veio até mim, no intervalo, e disse: "Você era amiga da Lídia, né?" Confirmei, com um leve sorriso. Ela então me contou que havia sido abordada por Lídia meses atrás e que quase aceitou um projeto com ela. Mas algo me dizia que era armadilha. Aquilo confirmou que minha história havia mudado algo além de mim. Estava salvando outras pessoas, ajudando-as a identificarem Lídias antes que fosse tarde. Foi como se eu tivesse encerrado um ciclo tóxico e transformado dor em prevenção. No entanto, Lídia não havia desistido completamente. Um dia, ela reapareceu, rebatendo tudo. Em um vídeo dramático com lágrimas forçadas, ela disse que havia sido vítima de uma campanha de difamação, que uma certa pessoa a expôs injustamente e que só queria ter ajudado a amiga a crescer. O público não comprou. Os comentários no vídeo dela eram claros. "Agora quer bancar a vítima? Você sabotava sim, tá colhendo o que plantou. Nem chorar direito você consegue." Ela tentava inverter os papéis, mas não havia mais palco para esse tipo de atuação. O público já sabia quem era a verdadeira manipuladora da história. Um produtor de teatro comentou publicamente que havia lido o relato no blog e reconhecido comportamentos similares no convívio com Lídia, e afirmou que nunca mais a contrataria. Era como se as máscaras tivessem finalmente derretido sob os holofotes da verdade. E então, algo inesperado aconteceu. Fui convidada para escrever um livro. Um romance baseado na minha experiência. O título seria, claro, Ela Me Dava Conselhos Ruins, de propósito. Aquilo era mais do que uma oportunidade. Era um ponto final glorioso. Meu nome na capa. Minha história contada com dignidade. Durante o lançamento do livro, fiz a terceira e última chamada. Se você chegou até aqui, se emocionou com essa reviravolta e acredita que precisamos expor quem tenta nos diminuir disfarçado de amigo, já deixa seu like, comenta aqui o que achou e se inscreve no canal. A vingança da verdade ainda não acabou. E a plateia aplaudiu. Pela primeira vez, o som do aplauso era só meu. O lançamento do livro foi um sucesso. A primeira tiragem esgotou em menos de uma semana, e os pedidos por novas cópias só aumentavam. Em cada dedicatória, escrevia algo como: "Nunca ignore sua intuição. Às vezes, o maior inimigo usa a sua própria voz para te enganar." Era uma espécie de cura, para mim e para quem lia. Passei a ser convidada para feiras literárias, rodas de conversa e até debates sobre saúde mental e relações tóxicas. Meu nome já não era apenas o de uma atriz. Agora, também era referência de superação e autenticidade. E ainda assim, uma parte de mim esperava algo mais. Porque Lídia não tinha sumido. Ela reaparecia, de tempos em tempos, tentando se reinventar. Criava projetos voltados ao apoio entre mulheres. Promovia cursos sobre liderança emocional, sempre tentando vestir a máscara da empatia. Era irônico vê-la tentar capitalizar justamente em cima do tipo de dor que causou. Um dia, recebi um convite estranho. Um canal online queria fazer um documentário sobre relacionamentos tóxicos no meio artístico e gostaria de entrevistar tanto a mim quanto Lídia. Disseram que seria separado, imparcial, e que o foco era o impacto dessas relações na saúde mental. Pensei bastante antes de responder. Um dia recebi um convite estranho. Um canal online queria fazer um documentário sobre relacionamentos tóxicos no meio artístico e gostaria de entrevistar tanto a mim quanto Lídia. Disseram que seria separado, imparcial, e que o foco era o impacto dessas relações na saúde mental. Pensei bastante antes de responder. Aceitei. Não porque queria aparecer mais, mas porque sabia que era a hora de encarar aquele ciclo frente a frente, de fechar a última porta. Gravei minha entrevista com calma, sem ataques, apenas verdades. Citei os momentos, as estratégias, o padrão. Não falei mal, apenas falei. Lídia também aceitou. Só que seu depoimento foi um desastre. Tentou se vitimizar, se contradisse, disse que não lembrava de certas situações e depois as descreveu com detalhes. Disse que,
sempre foi apenas conselheira e que nunca quis mal a ninguém. O público percebeu, e o impacto foi imediato. O documentário viralizou, e o público, agora munido de imagens, vozes e expressões, passou a enxergar a verdade com clareza brutal. Comentários como "ela manipulava e nem percebe", "essa é a cara da falsa amiga", inundaram os vídeos. A máscara, que ainda insistia em se manter, caiu de vez. Dias depois, recebi uma mensagem anônima com prints. Lídia havia perdido um contrato importante com uma companhia internacional que estava prestes a contratá-la para um projeto de intercâmbio artístico. Motivo? Conflitos éticos e denúncias públicas de comportamento abusivo. Ela estava sendo cancelada, por ela mesma. E aí, a verdadeira ironia se revelou. Tudo o que ela havia me incentivado a destruir em mim, minha carreira, meu estilo, minha autoestima, agora estava acontecendo com ela. A diferença era que ninguém a estava forçando. Ela se boicotou tentando me boicotar. Era o eco de suas próprias ações. E eu apenas observava. Não com prazer maldoso, mas com a serenidade de quem sobreviveu. Era como ver um espelho, quebrado, onde cada estilhaço refletia uma parte da verdade. E naquele reflexo, eu já não via mais dor. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda se perguntava se Lídia algum dia iria reconhecer o que fez, se algum dia pediria desculpas sinceras, não aquelas frias e performáticas. Mas os dias passaram, e nada veio. Nenhuma mensagem. Nenhum gesto. Silêncio. Foi então que recebi uma ligação inesperada de Camila, uma antiga colega nossa dos tempos da faculdade. Ela me contou que Lídia estava organizando um retiro de reconexão feminina, cobrando caro para que jovens atrizes participassem de um final de semana de cura interior. Fiquei em choque. Aquilo me soava como a última cartada de alguém tentando reverter a narrativa. Camila estava indignada. Ela tá usando seu nome como exemplo, dizendo que te ajudou a se tornar forte, que foi um processo doloroso, mas necessário. Era como se ela estivesse tentando pintar tudo como um plano genial. Camila sugeriu que denunciássemos. Mas eu disse: ainda não. Vamos esperar o momento certo. Havia algo mais poderoso do que impedir o evento. Expor a contradição no momento mais alto da encenação. E foi exatamente isso que planejei. A vingança mais inesperada, com palavras. Com a ajuda de uma amiga jornalista, conseguimos uma vaga no retiro. Fui com outra identidade, de forma discreta, fingindo ser apenas uma participante comum. Nos primeiros 2 dias, Lídia repetia frases inspiradoras, ensinava supostas técnicas de cura e, claro, falava de mim sem mencionar meu nome. No 3º dia, durante uma dinâmica de experiências transformadoras, ela pediu que cada uma compartilhasse sua história de superação. A minha vez chegou. Me levantei, olhei nos olhos dela e falei: minha maior superação foi sobreviver à amizade de uma mulher que usava a dor dos outros como palco. O silêncio foi imediato. Ela me reconheceu. Pálida, tremendo. Tentei continuar, mas ela interrompeu. Você não devia estar aqui. E eu respondi com firmeza: você tem razão. Eu nunca deveria ter estado na sua vida. Mas agora estou aqui para mostrar às outras o que você realmente faz. As outras mulheres, confusas, começaram a fazer perguntas. E então tirei do bolso um pequeno gravador. Havia registrado todas as falas do retiro, todas as manipulações, e com um clique, o som da voz dela dizendo: às vezes é preciso destruir para ensinar. Ecoou no salão. O caos foi imediato. Algumas mulheres se levantaram e foram embora. Outras choraram. Uma delas disse que tinha vendido o carro para estar ali. Lídia tentou argumentar, mas ninguém mais queria ouvir. A performance tinha acabado. As cortinas caíram. A verdade estava de pé. Saí dali com o coração acelerado, mas leve. Não por ter humilhado alguém, mas por ter dado voz a quem precisava. Pela primeira vez, não era vingança por raiva. Era justiça em forma de verdade. E quando olhei para trás, vi Lídia sozinha no palco, sem plateia.
Nos dias seguintes, o vídeo do retiro se espalhou como fogo. Alguém havia gravado tudo com o celular. Meu discurso, as reações das participantes, os áudios revelados. Em pouco tempo, perfis de denúncia começaram a compartilhar o conteúdo, alertando outras mulheres sobre o que Lídia fazia. Ela tentou apagar as provas, negou tudo nas redes sociais, disse que era vítima de invejosas frustradas, mas ninguém mais acreditava. Sua tentativa de reinvenção tinha se transformado em um escândalo público. Até quem antes a defendia começou a questionar suas intenções. Recebi centenas de mensagens. Mulheres dizendo que se identificavam com minha história, que também tiveram amigas que as guiavam para o fracasso. Descobri que meu caso não era isolado. Era um ciclo silencioso, onde a inveja se disfarçava de conselho e a sabotagem vestia a roupa da amizade. Em uma entrevista ao vivo, me perguntaram se eu havia perdoado Lídia. Pensei muito antes de responder. Perdoar não é o mesmo que esquecer. Eu não desejo o mal dela. Mas eu precisava dizer a verdade. Porque o silêncio é o que alimenta esse tipo de gente. Algumas semanas depois, soube que Lídia havia deixado a cidade. Disseram que tentou mudar de identidade online, criar novos perfis com nomes diferentes. Mas a internet tem memória, e seu passado a seguia como sombra. As portas estavam se fechando, uma por uma. Ironia das ironias. Ela, que sempre quis estar no centro dos holofotes, agora não podia nem mostrar o rosto sem enfrentar julgamentos. E tudo isso não porque alguém a expôs, mas porque ela construiu sozinha o castelo de mentiras que desabou sobre sua própria cabeça. Já eu seguia em paz. Lancei meu segundo livro, um romance fictício inspirado em tudo que vivi, mas desta vez com um toque de esperança. A protagonista superava a dor e encontrava novas amizades sinceras. Era a história que eu gostaria de ter vivido desde o início. E, se você está acompanhando até aqui, me deixa te pedir uma coisa do fundo do coração. Se essa história mexeu com você, deixa o like, comenta o que achou e se inscreve no canal. Sua participação é o que mantém esse espaço de verdades vivas. A vida tem um jeito curioso de devolver tudo que emitimos. Eu precisei passar pela tempestade para valorizar a luz. E hoje, se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Porque foi caindo que aprendi a levantar sozinha. E mais importante, ainda, aprendi a não confiar em sorrisos sem alma. Mas ainda faltava um detalhe. Um capítulo final. Porque, no meio de tanta dor e aprendizado, havia alguém que também merecia justiça. E esse alguém não era só eu. Acontece que, em meio a todo o caos, descobri uma última peça do quebra-cabeça. Durante uma live de Lídia, antes de tudo vir à tona, ela contou uma história sobre uma ex-colega de infância. Ela ria, debochava, insinuava que essa colega havia desaparecido por causa de escolhas erradas. Aquilo me incomodou. Não pela piada, mas pelo nome da menina, Lara. Eu lembrava de ter ouvido esse nome anos antes, numa conversa em que Lídia mencionou uma amiga que ela ajudou a falhar de propósito só para ver se ela aguentava a pressão. Aquilo me arrepiou. Resolvi procurar Lara. Foram semanas de busca, até que uma mensagem simples chegou pelo direct. Sou eu. Já é tarde demais para mim, mas não para outras. Conversamos por horas. Lara havia sido a primeira vítima. Ela acreditou tanto em Lídia que largou tudo para seguir conselhos dela e acabou endividada, isolada e internada por um tempo. Lara me contou que tinha provas, mensagens antigas, áudios, até uma confissão gravada num momento de euforia, quando Lídia dizia que destruir era mais divertido que construir. Aquilo era forte demais para ignorar. Então tomei uma decisão. Lara contaria sua história. Comigo. Gravamos um documentário curto, intitulado Amigas Inimigas, quando o conselho vem da inveja. Divulgamos gratuitamente em uma plataforma aberta, com o objetivo de alertar e acolher. Em menos de 48 horas, o vídeo bateu recordes de visualizações. A reação foi massiva. Mais vítimas surgiram, mais vozes se uniram. E dessa vez, Lídia não tinha para onde correr.
Foi processada por estelionato emocional, danos morais e uso indevido da imagem de participantes no retiro. A máscara caiu por completo, mas desta vez, diante da justiça. No tribunal, ela tentou chorar. Tentou culpar a sociedade, o sistema, até mesmo a mim. Mas a juíza foi clara. Não é só sobre conselhos ruins. É sobre manipulação intencional, premeditada. E isso tem consequências. A sentença foi dada. E pela primeira vez, Lídia teve que ouvir e obedecer. Saí daquele julgamento de cabeça erguida, ao lado de Lara e de tantas outras. Não como uma vingadora, mas como alguém que transformou sua dor em escudo e sua história em alerta. Não era sobre destruir uma pessoa, era sobre impedir que mais fossem destruídas. Hoje, sigo minha vida com novas amizades, mais conscientes, mais maduras. Aprendi a confiar de novo, mas sem cegar meus próprios instintos. Porque agora eu sei, nem todo mundo que sorri para você quer te ver feliz. Às vezes, o maior veneno vem com a voz mais doce. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a melhor cura vem quando a gente percebe que a dor nunca foi culpa nossa, mas sim de quem dizia ser nosso espelho e só refletia inveja.